Boa tarde. Hoje no Jornal Economia nós vamos falar sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção, distribuição, decisões sobre oferta, demanda, processo e investimentos são em grande parte ou totalmente de propriedade privada e com fins lucrativos e não são feitos pelo governo. Os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas. Predomina o trabalho assalariado. É dominante no mundo ocidental desde o final do feudalismo. O termo capitalismo foi criado e utilizado por socialistas e anarquistas no final do século XIX e no início do século XX, para identificar o sistema político-econômico existente na sociedade ocidental quando se referiam a ele em suas críticas. Agora veremos as origens do capitalismo com Sofia Barão e Suzane Bage. A explicação sobre as origens do capitalismo remota uma história de longa duração em que nos deparamos com as mais diversas experiências políticas, sociais e econômicas. Em geral, compreendemos a deflagração desse processo com o renascimento comercial experimentando nos primeiros séculos da Baixa Idade Média. Nesse período, vemos uma transformação no caráter autossuficiente das propriedades feudais, na qual as terras começaram a ser arrendadas e a mão de obra começou a ser remunerada com um salário. Essas primeiras mudanças vieram junto ao surgimento de uma classe de comerciantes e artesãos que viviam à margem da unidade feudal, habitando uma região externa, chamada de burgo. Foi baseado nesse nome que a classe social anteriormente referida ganhou o nome de burguesia. A burguesia medieval implantou novas configurações da economia europeia, na qual a busca pelo lucro e a circulação de bens serem comercializadas em diferentes regiões ganharam mais espaço. Agora, a jornalista Gabriela Machado falará sobre as 4 fases do capitalismo. 4 fases do capitalismo. Pré-capitalismo. Período da economia mercantil em que a produção se destina a trocas e não apenas a uso imediato. Não se generalizou o trabalho assalariado. Trabalhadores independentes que vendiam o produto de seu trabalho, mas não seu trabalho. Os artesãos eram donos de suas oficinas, ferramentas e matérias-primas. Capitalismo comercial. Apesar de predominar o produtor independente, generaliza-se o trabalho assalariado. A maior parte do lucro concentrava-se na mão dos comerciantes, intermediários e não nas mãos dos produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia a mercadoria, não quem produzia. Capitalismo industrial. O trabalho assalariado se instala em prejuízo dos artesãos, separando claramente os possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores. Capitalismo financeiro, a fase atual. O sistema bancário e grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as demais atividades. Agora, veremos as influências do capitalismo na sociedade atual com Milena Cornelis. O capitalismo é como se fosse um poder centralizado, onde mandam os mais fortes e ricos. É por causa do capitalismo que existem as desigualdades sociais, pois atualmente vivemos em um mundo onde o dinheiro e fama são mais importantes que os valores humanos. As pessoas só pensam no próprio bem-estar e esquecem o próximo. Com o capitalismo, o preço das lojas, alimento, gasolina e principalmente os impostos aumentam cada vez mais, e em consequência a violência, porque trabalhando honestamente nem todos conseguem se sustentar. Quem tem dinheiro tem poder. A indústria bélica de petróleo, minério e instituições financeiras têm muito poder financeiro e podem influenciar governos, que por sua vez influenciam na vida de todos.